bem, queridos. Quantos estão animados para estudar, continuar o estudo da Bíblia? Eu estou. Vamos começar com uma pergunta e com uma curiosidade. E este tema que é traído está relacionado com o que vamos estudar. Vamos começar a estudar hoje sobre o último viagem de Pablo a Roma. E vou começar com uma pergunta. Pablo vino a Espanha, que na época era chamado Espanha com H. Pablo ha venido a Espanha, ou foi a Espanha, porque estamos em País Vasco, não? Pablo foi a Espanha, sim ou não? Sim. Algum crê que sim? Quem crê que sim? Quem crê? Tu crees, José Mari? Muito bem. Mira, há uma leyenda de la venida de Pablo a Espanha, assim como há uma leyenda de Santiago Maior. No século IX, Alfonso II, el rei, dijo que Santiago, el maior, el apóstolo, el discípulo de Cristo, foi enterrado em Compostela, porque necessitavam aumentar as peregrinações para ali, necessitavam aumentar os fundos. Então é uma leyenda. Bíblicamente hablando e do espírito de profecia, não temos uma indicação. Pode ser que tenhamos esta surpresa no céu. Há muitos historiadores que dizem que sim. Eu puse aqui o nome de alguns: Jerônimo, Atanásio, Cirilo, Juan Crisóstomo, Epifânio, Teodoreto de Ciro, porque quando Pablo foi para Roma, prisioneiro, ali ele teve um tempo que estava livre. Então, alguns historiadores creem que sim, que vino a Espanha, mas não há uma prova, e biblicamente e do espírito de profecia também não temos esta informação. Pero por que puse esta pergunta? Justamente porque esta pergunta, se vino a Espanha, se não vino, está relacionado com o tema do último viagem de Pablo a Roma, e por isso que vamos falar hoje. Pablo ha comentado que vendria a Espanha? Sim ou não? Sim? Vamos ver o texto, Romanos capítulo 15, o verso 22, melhor, 23 e 24. Pero ahora... Só vamos esperar um pouco, porque alguns estão... Eu prefiro sim projetar. Pero, como alguns não han traído sua Bíblia, então projetamos para que os que não han traído possam acompanhar, está bem? Pero os que podem ler em sua Bíblia, esperamos para lermos juntos. ¿Todos encontraram? Sim? Por favor. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros a pesar de ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Este texto, Pablo estava em Corinto quando ha escrito a los romanos e dijo: mira, eu tenho muitas ganas de ver a vosotros, quero muito encontrá-los. E deseando muitos anos ir a vosotros. Pablo aún não estava encadenado, aún não estava preso em Roma, estava em Corinto. E estava dizendo assim: quando vai a Espanha, que aqui está a Espanha, né? Pero dije Espanha na época. Quando vai a Espanha, ou seja, Espanha era a parte mais ocidental do mundo, conhecido de entonces, naquele período. Então, Pablo estava em Corinto, ia passar por Roma, rumbo a Espanha. Seu último destino era onde? Que ele queria ir? Espanha. Pero quando ia a Espanha, ia passar por Roma e queria muito encontrar a los romanos ali. Então, esse era seu desejo. E
vamos ver o próximo texto que vai falar sobre quando sua atenção foi em direção à Europa. Porque Pablo viu na Europa. Em que parte da Europa? Em várias partes. Vamos procurar o texto. Não ponga Vitor. Hechos, capítulo 16, verso 9. Hechos, el capítulo 16, el verso 9. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? Porque quería venir a Europa. Pablo quería venir a Europa. ¿Por qué quería venir a Europa? Porque, como ya hablamos, era la parte más occidental que era conocido. No se conocía o que llamaron después del Nuevo Mundo, donde están las Américas. No era conocido. No se conocía otras partes del mundo, otras partes de África, otras partes, no se conocía una parte de África. Entonces quería ir ao más lejos, ao más distante, hasta el confín, hasta los confines de la tierra. Me ayuden aí em meu espanhol. Entonces, o que dijo Pablo? Vamos ler o próximo texto. Acompanhem suas Bíblias, os que não têm, acompanhem aqui. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo tuvo un sueño, una visión, ¿no? Una visión. Visión es diferente de sueño. Una visión de Dios. Y la visión decía el siguiente, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, la primera vez que Pablo tuvo su olhar para a Europa foi quando esta visão dada por Deus chegou a Pablo e disse, ajuda-nos. E ele entendeu que era mensagem de Deus para que viniera à Europa para predicar o Evangelho. Eu queria mostrar aqui, pode passar o próximo, eu prefiro que aqui. Mira. Este era o mapa do mundo conhecido de aquela época. Conseguem mirar? Deixa-me ver aqui, esse aqui. Aqui está a Espanha. Aqui está a Espanha. Estão vendo? Aqui, Itália. Vamos voltar um pouco aqui. Aqui está a Itália. Aqui está o Mediterrâneo. Aqui um pedaço de África. Aqui todo. Este era o mundo conhecido em período de Pablo. Uno mais. Aqui está maior. Vamos para o próximo. Aqui era como Pitágoras concebia o mundo. E aqui podemos ver Espanha. Então, Espanha era a parte mais ocidental do mundo. Que parte da Espanha era a mais ocidental do mundo? O que chamamos os romanos, por siglos, diziam que... Tenho que apontar para cá. Os romanos diziam que essa parte, que chamamos de Finisterre, os romanos, não sei se italiano, porque eu não sei tampouco falar italiano, chamavam de Finisterrae, não sei se era assim, mas era a parte mais ocidental deste mundo conhecido de entonces. E a visão de Pablo, neste momento, vino entonces para Macedônia, porque ele queria não somente ir em Macedônia, mas ele queria ir para onde? Para onde ele queria predicar? No fim do mundo. E nesta visão que ele teve em Troas, há um texto, este não vamos projetar, nem tampouco vou pedir para vocês lerem, diz assim, a toda a terra alcançou su pregão, e hasta o extremo do mundo su linguaje. Então, Pablo queria vir à Espanha, Pablo foi a Macedônia, a outras partes da Europa. Agora, a pergunta é, por que, quando foi a Jerusalém para entregar a ofrenda, por que não vino? A pergunta é, por que Pablo não vino à Espanha? Tinha um plano, sim? Qual era o plano? Ir para Jerusalém
porque tinha os membros da igreja de Ásia, haviam preparado uma ofrenda com muito sacrifício para enviar para os judeus pobres que viviam em Jerusalém. Então, Pablo disse, mira, primeiro vou a Jerusalém, e depois que vai a Jerusalém, vamos ouvir aqui. E depois que vai a Jerusalém, eu vou para a Espanha. Pero quando chegou em Jerusalém, Pablo os judeus queriam matar a Pablo. E para que não matassem a Pablo, os romanos los encarcelaram. Encarcelaram, é assim? Os romanos los encarcelaram e foi para Cesareia, que era uma cidade cerca de Jerusalém. E nesta cidade, Pablo permaneceu ali por 2 anos preso porque Festo, Agripa não encontravam nenhum problema com Pablo. Sabiam que ele era uma pessoa que não tinha culpa do que os judeus estavam acusando, pero para que eles pudessem proteger a Pablo, encarcelaram a Pablo. E esse é o contexto desta história. Desta história, queria sacar algumas lições antes de entrarmos em la primeira, quando Pablo tomou uma embarcação, depois de 2 anos que saiu de Cesareia, tomou uma embarcação, e se dirigiu a Roma, depois desses 2 anos. Pero queria aproveitar este tempo que temos aqui, para desta primeira parte da história, sacarmos algumas lições deste momento hasta aqui que estamos estudando. E a primeira está em Hechos, o capítulo 16, os que querem procurar, o versos 6 e 7. Hechos 16, 6 e 7. Vamos esperar que todos encontrem e vamos ler juntos. Puedes ler, irmão. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Prestaram atenção neste texto? 2 vezes está dizendo que Pablo está aí, esta viagem. Eu estou pondo contextos. Este viaje não ocorreu agora em la última viagem de Pablo. Este viaje ocorreu antes de que ele estava preso, antes de chegar em Jerusalém, antes de chegar em Cesareia. Estava contando que Pablo estava fazendo viagens missioneiros, pero 2 coisas parecidas han passado. Que coisas eram essas, irmãos? Que coisas eram essas? Espírito Santo não deixou. Mira, atravessando Frigia e a província de Galácia, les foi proibido por el Espírito Santo hablar a palavra donde? Em Ásia. E depois, quando chegaram a Mísia, tentaram ir a Betínia, pero o Espírito Santo se não lo permitiu. Me pergunta, hoje estou fazendo perguntas, e minha pergunta é: por que não? Porque se ele ia predicar o Evangelho, por que o Espírito Santo não lhe ha deixado? Queridos, quando perguntamos a Deus, Deus nos contesta. Deus nos contesta. Pablo, ele era um homem que perguntava a Deus. Um dos personagens que mais me impressiona quando estudo sua história é de Davi. Porque várias batalhas que ia ser, Deus dizia, isto não, para cá.
Así no, para acolá. Y los personajes de la Biblia. Pero Dios hablaba con ellos y habla con nosotros. Yo creo que sí. Hay cosas que Dios no habla para nosotros porque es algo que depende de una escoja. Por ejemplo, né? Creo que Ranieri una vez ha comentado, ¿qué curso tengo, qué carrera tengo que estudiar? Dios te da sabedoria para saber, tú puedes escoger. Dios no va a decir, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquilo. No, te da sabedoria para que escojas. No tiene para ti, mira, tú vas a ser esto y tú vas a ser esto, no. Pero hay sectores de nuestra vida que tenemos que preguntar a Dios. Cuando mis hijos eram pequeños, 4, 5, Renata tinha 5 anos. Por várias vezes recebemos diferentes tipos de llamados. Alguns para fora do país, 4 deles para Estados Unidos. Pero eu não queria que mis hijos fueran estudar fora de seu país. Fuera não só estudar, niños, sair de sua cultura. E cada vez que vinha um chamado, sempre, quando era em nosso país, orávamos, às vezes sentíamos que sim, às vezes que não, pero para fora do país, não. E quando chegou o momento que Renan estava com 13 anos, recebemos o 5º chamado para Estados Unidos. E eu falei com Ranieri. Ele disse, vamos orar? Ou vamos? E vamos orar? Dije, vamos. E Ranieri foi de viagem a Estados Unidos, era uma igreja em Texas. E foi de viagem com Renan tinha, e eu me quedei com Renata e estava trabalhando também. E mientras tanto, neste período de chamado, foi a ser uma semana de oração, não foi como pastor, foi para conhecer a igreja. Vino o chamado de UNASP. Antes de UNASP, vivíamos em Brasília. E vino o chamado de UNASP. E meu coração se aqueceu, assim que se diz, se aqueceu, que calentou, graças. Meu coração se calentou e eu orei a Deus, Senhor, não queria sair do país, não queria criar meus filhos fora de nossa cultura. Muestra-nos, e Ranieri já estava ali, me disse, Mara, o que sientes? E eu disse, mira, meu coração pede para ir para o NASP. E ele me disse, e o meu também. Nossos filhos estavam em uma idade que aún queríamos. Renata tinha 7 anos, Renan era mais grande, maior, pero Renata aún uma niña. E decidimos, estou contando isso só para dizer o seguinte, às vezes pensamos que um país, que uma carreira, que um noviazgo, que uma decisão de trabalho, de família, às vezes pensamos que vem de Deus, pero não perguntamos a Deus. Um jovem de nossa igreja, não desta, de Bilbao, e disse a ele que ia contar, não falar seu nome, me disse, Mara, eu estava novio e eu era muito jovem, e graças a Deus que eu não me he casado. E me contou um pouco da história, e disse, graças a Deus que tu não te has casado. Primeiro que eras muito jovencito mesmo, aún és jovem hasta hoje. E dije, mirando a situação que me contava, dije, e ele e sua novia oraram a Deus e chegaram à conclusão que não era em aquele momento de sua vida, era um projeto de seus padres, não era um projeto de eles. Eles se gostavam, pero não para casar-se. Uma outra chica, nesse período de pandemia, me disse, eu não entendia por quê. Meus amigos que formaram comigo, que tenho amistade, cada um deles correu carreiras diferentes, melhores que as minhas. Eu tinha o master
e eu tinha todas as condições em carreiras que nós outros estávamos ali juntos e eu não entendia por que Deus me havia privado de algumas posições que eu estava lista e mais preparada que esses amigos, porque ele é uma chica de estudar muito, de se dedicar muito. E quando passou a pandemia, me dijo: mira, Mara, agora, por diferentes circunstâncias, e me contou as circunstâncias, também é uma jovem de nossa igreja, por diferentes circunstâncias, eu entendo que Deus me ha coordenado, me ha dirigido, me ha cuidado nessa decisão. Então, querido, a primeira lição que gostaria de dizer é que, assim como Pablo não foi para... Por que Pablo não foi para esses lugares? Porque justamente, eu não sei se 1 ou 2 dias depois, apareceu o jovem macedônio em missão, em visão, dizendo: vai para onde? Vine a Macedônia e ajuda-nos. Então, Pablo queria ir à Ásia. Pablo queria ir intentaram ir a Bitínia e Deus dijo não. E esta seria a primeira lição. Perguntar a Deus cada dia, quando abres tus olhos por la madrugada, por la mañana, pergunta a Deus: Senhor, desse dia, às vezes não é para que tu viaje, incluso pessoas que necessitam de ti, que necessitam de tu trabalho, que necessitam de tu carinho, que necessitam de tua amizade, né? Senhor, qual é o melhor lugar para que eu pueda estar? Qual é o melhor lugar para que eu pueda predicar de ti? Estar com pessoas que puedan. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, que queria falar hoje: por que Pablo queria vir à Espanha e não ir a Jerusalém? Queridos, onde era o centro da religião naquele período? Jerusalém. Sim? Era Jerusalém. Pablo era um judeu muito influente e havia perseguido a igreja. E por que não se quedou em Jerusalém? É interessante o motivo por lo qual Pablo não se quedou em Jerusalém. Sabe qual foi? Ele sabia que Pedro estava em Jerusalém, que Pedro estava fazendo um excelente trabalho para poner a igreja forte ali em Jerusalém. E ele queria ir para onde não haviam pessoas para predicar o evangelho. Sabe, a lição que eu corro desta história é a seguinte: às vezes queremos estar em um lugar que pensamos que vamos ser mais úteis. Ah, Mara, é a mesma história de antes. Não, eu cambiaria um pouco, né? Pablo queria ir para um sítio, Deus enviou ele para outro. Pero queria comentar essa visão de Pablo. Às vezes, queridos, pensamos que o melhor lugar dentro da igreja é com uma função, né? Há pessoas, não sei se isso ocorre aqui, creio que não, mas ocorre em muitos lugares que fomos, que as pessoas estão em um lugar, querem estar em um lugar, se têm uma função que é uma função de importância, que pensam que é de importância, porque imagina que cada um de nós outros, por exemplo, se dependesse de mim no bautismo, estava vendo Henrica e Vito e Thais e Rebeca cantando, e eu pensava: se dependesse de mim para este bautismo ficar bonito, com a música não ia quedar-se bonito, porque cada pessoa tem uma função. Se dependesse, mira, eu estava chegando hoje na igreja e Vinícius ali com todo carinho, com todo cuidado, arreglando a igreja e organizando as coisas. Imagínate que se cada um de nós temos as mesmas funções e pensar que nosso maior trabalho não é dentro da igreja. Nosso maior trabalho é testemunhando
de Dios para la gente en nuestro día a día. Entonces, a segunda lição que saco desta história é, né, Pablo não foi a Jerusalém porque ali ele não seria tão útil como foi ao ir para os lugares que Deus mostrou a ele que devia ir. E essa invitação eu hago a vosotros, né? Não para que se vayam da igreja, mas como puedo na igreja ser útil, como puedo ajudar as pessoas, como puedo falar de Jesus, né? Outra pergunta, outra lição que quero sacar desta primeira parte da história. Se Festo iba libertar a Pablo, por que Pablo não ha aceptado? Vou pedir que vosotros, este texto no puse aqui, pero Hechos 23:11. Queria que vosotros abrissem as Bíblias. Hechos 23:11. Quando encontrem, aí tu estás aí com o texto, Mônica? Pedi para a Mônica ler, porque é um espanhol bueno, não? Melhor que este que hablo por aqui. Todos encontraram? Sim? Podemos ler? Ah, Vítor, excelente, vamos. La noche siguiente, el Señor se presentó a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo. Como testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces la pregunta, si Festo iba a libertar Pablo, ¿por qué no ha aceptado? ¿Festo iba a libertar Pablo, sí o no? Sí. Él no ha encontrado nada que condenasse a Pablo. Pero Pablo dijo o quê? Yo pido a quem? Eu recorro a quem? A César. Por que recorria a César? Por qual motivo? Porque Deus, o próprio Cristo, havia aparecido em visão a ele e dito: tu vas a Roma. Pablo sabia, queridos, quando Cristo apareceu a ele e nessa visão de noite, Pablo sabia que iria morrer por Cristo. Pablo sabia que iria sofrer por Cristo. Pablo sabia que sua vida não seria fácil. E naquele momento ele podia dizer: Senhor, ok, pero eu vou ser liberto. Ele já havia passado 2 anos encadenado, pero ele aceitou. Eu estou estudando o Deseado de Todas as Gentes, é um livro que estudo outro, pero volvo, cada vez que estudo um livro de Helena de White, volvo ao Deseado de Todas as Gentes. E estava estudando esta madrugada, esta noite, estava estudando de Juan Bautista. E Juan questionava, porque sua visão não era completa de Deus, de Cristo, de trabalho de Cristo. Pensava como os judeus que Cristo viniera como libertador de los romanos. Pero quando seus discípulos que foram enviados por eles foram a Cristo, viram os milagres e volveram, porque Juan não tuvo a oportunidade de ver Jesus fazendo milagres. E quando voltou